Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, bem-vindos à segunda aula do nosso módulo de treinamento online, tá? Espero que vocês tenham gostado da primeira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 3 pilares da fotografia. No vídeo anterior a gente chegou a pincelar algumas coisas ali sobre ISO, velocidade e abertura, mas hoje a gente vai entrar em foco nessas 3 características da fotografia, tá? Hoje a gente vai falar sobre 3 coisas: velocidade do obturador, abertura do diafragma e ISO, tá bom? São os 3 pilares que a gente vai conversar hoje. Vamos ver certinho como cada coisa funciona e como que a gente vai mesclar cada um deles pra gente conseguir a nossa foto do melhor jeito possível, tá bom? Gente, vamos falar primeiramente sobre abertura do diafragma, tá bom? Sobre a abertura de diafragma, a gente pode comparar ela diretamente a uma janela, tá bom? Se você pensar numa janela muito grande, a incidência de luz que você vai ter dentro do seu ambiente vai ser muito grande. Se tiver uma janela pequena, a incidência de luz que você vai ter dentro do seu ambiente vai ser muito menor, certo? Então, basicamente, a gente consegue comparar diretamente a abertura do diafragma com uma janela, tá bom? É bem comum as pessoas compararem isso, fica uma forma mais fácil de vocês entenderem. Então, assim, imagina que a maior abertura que a gente vai ter numa lente vai ser, por exemplo, um 8, um 4, mais ou menos, que a gente vai estar mais... óbvio que existem aberturas muito maiores, mas a gente vai estar mais familiarizado com essas aberturas de máximas de 1.4, 1.8, né? O que é esse 1.4, 1.8? Essa abertura, ela vai ter na sua câmera como a sigla F, né? Ela vai estar lá no menu como a sigla F, que vai ser onde você vai modificar o seu diafragma. O diafragma é a primeira barreira que você vai ter, que a luz vai ter quando ela entrar no sensor da câmera, né? Então ela vai ser o primeiro contato que ela vai ter ali com a sua câmera, depois do vidro, né, da lente. Então ela vai ser a primeira barreira. E ali você vai definir o quanto de luz você quer que entre através da abertura do diafragma. Então, se você tiver em uma abertura em 1.8, você vai ter uma abertura muito grande. Se você tiver em 1.22, ela já vai ser bem mais fechada. Eu vou deixar um take passando aí para vocês verem mais ou menos como funciona a abertura do diafragma em f1.8, em f22, dá para colocar uma comparaçãozinha. E, bom, o que mais ela influencia? Não é só na entrada de luz. Quanto mais a gente tem abertura, óbvio que a gente vai ter mais claridade na nossa foto, mais luz incidindo. Então, a gente vai ter um diafragma muito maior, né, em caso de 1.8, 1.4, um desfoque muito maior. Então você vê aquelas fotos bonitas na internet que a galera gosta, faz o desfoquezinho no fundo, etc. Isso é causado pela abertura do diafragma. Quanto maior esse número, então no caso números mais altos como 12, 15, 22, etc., você vai ter uma linha de foco muito maior, então seu alcance de profundidade vai ser muito maior. Quando vocês estiverem em 1.8, por exemplo, que seria uma abertura muito grande, vocês vão ter uma linha de foco muito pequena. Então, eu vou pôr alguns exemplos de fotos feitas em 1.8 e exemplos de fotos feitas com uma abertura um pouco maior, ali para a casa dos 15, 22, tá bom? Quando você está em 1.8, o seu desfoque é muito grande. Tipo, sendo mais aberto ou mais fechado, a gente vai ter mais luz ou menos luz, mas não é só nisso que ela influencia, tá? A gente também vai ter uma grande influência na profundidade de campo que a gente tem, tá? Quando a abertura estiver em 1.8, 1.4, 2.0, 2.8, enfim, nessas aberturas maiores, que a abertura do diafragma diferencia, tá? Primeiramente, para você setar, né, para você configurar essa abertura, a gente vai ter números um pouco confusos, tá? Quando a gente está em 1.8, no caso de uma 50mm, por exemplo, que é uma lente mais tradicional que a gente utiliza para a galera, você em 1.8 você vai ter a maior abertura, né? O menor número quer dizer a maior abertura e o maior número quer dizer a menor abertura, certo? Então é um pouco confuso no começo, mas depois de um tempo vocês pegam, fica mais fácil, tá bom? Então o que significa esse 1.8, esse 2.0? É a abertura, tá bom? Então, por exemplo, em 1.8 você vai ter um desfoque muito maior, então o seu fundo vai ter muito menos informação do que num F maior, num F22, num F8, por exemplo, ali vai ser um número maior, né? Então você vai ter mais profundidade de campo. Quando o número é menor, você tem mais luz, porém menos foco, tá? Eu vou deixar uma imagem passando aí, mostrando como a linha de foco trabalha, como que ela funciona, né? E qual a diferença entre um F8, um F1.8, um F2.0 e etc, tá? A gente vai colocar um exemplo. E a gente tem um diagrama aqui também, falando sobre como mais ou menos ficaria o diafragma da lente, como ele funciona em diversas situações, tá bom? Então aqui em 1.8 ele ficaria um pouco maior, em F22 ele fica bem menor. Gente, vamos falar agora sobre velocidade do obturador, que seria o nosso segundo pilar, tá? O primeiro foi a abertura do diafragma, e agora o segundo vai ser a velocidade do obturador. O que é o obturador? Nada mais é do que a cortina da nossa janela. Lembra que a gente comentou que quanto maior a nossa janela, mais luz entra, e quanto menor, menos luz entra? A velocidade do obturador vai ser basicamente a cortina da nossa janela. Quanto maior o tempo de exposição desse sensor à luz ambiente, mais clara sua foto vai ficar. E quanto menor o tempo,
mais escura sua foto vai ficar. E o que isso vai influenciar na sua foto? Né? Não só na exposição, assim como o obturador tinha suas diferenças, não só na luz, também influenciava em outros fatores da fotografia, a velocidade do obturador também vai influenciar. Né? Aqui a gente também tem um diagrama mostrando como influencia a velocidade, quanto maior a velocidade, quanto menor a velocidade, o que causa, né, essa velocidade mais baixa e essa velocidade mais alta. Basicamente, quando a gente tem uma velocidade muito baixa, que seria, por exemplo, 1/3, 1/13, 1/20, seriam velocidades mais baixas, a gente vai ter um tempo de exposição maior, porque ele vai estar dividindo esse segundo de abertura em menos partes. Então a gente vai ter uma foto muito mais clara, porém com muito mais tempo de exposição. Ou seja, se qualquer coisa se movimentar durante esse tempo de exposição, maior vai ser a chance de você ter uma foto borrada ou tremida, tá bom? Porque ele vai deixar o sensor exposto durante muito tempo, né? E isso pode causar alguns borrões, algumas tremidas na sua foto. Existem técnicas, no caso da longa exposição, por exemplo, que você vai deixar a câmera aberta, essas cortinas, durante um longo período de tempo, para você conseguir um efeito de luz diferente, para você conseguir fazer um light paint, por exemplo, fazer uma foto do céu. Geralmente essas técnicas são utilizadas para esse tipo de foto. No nosso caso aqui é para casamento, dificilmente a gente vai usar a longa exposição, tá bom? Vai ser mais em ocasiões muito específicas, então não é uma coisa que a gente vai usar muito. Já para velocidades mais altas, a gente vai ter um curto espaço de tempo em que a janela vai ficar aberta, né? A cortina vai abrir e fechar muito rápido. Então isso vai causar um efeito de maior congelamento. Quanto maior a velocidade, mais fácil de você congelar uma imagem. Então se você está fotografando um objeto em alta velocidade, por exemplo, um avião, um carro, qualquer coisa do tipo, quanto maior a velocidade que você usar, mais você vai congelar ela. Eu vou deixar umas fotos rolando aí enquanto isso. Tem uma imagem que vai estar um pouco mais borrada, que no caso vai ser um exemplo de uma foto que foi muito tempo exposta, e uma imagem que vai estar mais congelada, mais certinha, que vai ser uma imagem que foi utilizada uma velocidade maior, que acabou congelando a imagem, tá bom? Esse diagrama é bem intuitivo, dá para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Agora falando de valores, vamos explicar. Geralmente para a gente usar num casamento, tá? Que seria no ambiente que a gente trabalha, eu não utilizaria menos de 1/60, tá? Porque 1/60 já vai ser uma velocidade ali suficiente para você conseguir congelar alguma coisa e ainda não tremer. Eu utilizo mais 1/60 em partes mais estáticas, por exemplo, em fotos de decoração, em fotos de convidados, em fotos de pose, que são momentos em que tudo está parado e você consegue respirar, você consegue fazer uma foto mais calma. Então você não precisa estar utilizando uma velocidade tão alta e com isso você ganha um pouco mais de luz, né? Já em um momento em que, tipo, balada tá rolando, ou durante a cerimônia que corre o risco deles se olharem ali meio rápido, de acontecer alguma coisa meio rápido, então eu prefiro usar uma velocidade um pouco maior para me garantir uma foto mais nítida, tá? Então, geralmente eu uso ali na casa dos 100, 125, não muito mais que isso, se não for necessário para compensar uma das outras coisas. Eu geralmente utilizo ali entre 100 e 125, 150 no máximo, tá bom? E, gente, agora vamos para o terceiro pilar da fotografia, que vai ser o nosso ISO, tá? O que é o ISO? O ISO nada mais é do que a sensibilidade do sensor, tá? Então, ele vai estar trabalhando, sensibilizando o seu sensor para ele captar mais luz. Porém, isso pode gerar ruído, tá? Então, quanto mais ISO você utilizar, mais ruído sua foto vai ter. O ruído, ele afeta a qualidade da foto, tá? Em alguns casos, ele fica com um efeito mais vintage. Se você quiser uma foto um pouco mais diferente, dá para até usar o ruído como isso. Esse sensor, a gente pode alterar a sensibilidade dele. Ele começa em 100 e vai até valores altos, aí varia de cada câmera tem um valor máximo de ISO, né? Ele inicia em 100 e vai até esse valor mais alto, né? Então, basicamente, para que a gente vai usar o ISO? Para a gente conseguir compensar melhor nossa foto. Então, a gente conseguiu lá a velocidade que a gente quer, a gente conseguiu a abertura que a gente quer, porém a foto ainda não está com a exposição certa, a gente ainda não tem aquela foto na exposição que a gente deseja, mais escura, mais clara, com tal efeito e etc. Então, a gente vai usar o ISO para compensar esses outros dois pilares, tá bom? O ISO, ele vai afetar diretamente na qualidade da nossa foto, tá bom? Então, quanto mais ISO a gente utilizar, mais luz a gente vai ter, porém, mais ruído ele vai acabar causando. Então, a foto vai ficar um pouco mais granulada, né? Então, ela acaba perdendo um pouco de qualidade. Até as cores, eventualmente, algumas câmeras podem ser afetadas pela quantidade de ISO que a gente utiliza, tá bom? Então, esse ISO, quanto menos você conseguir utilizar, melhor. Quanto mais você utilizar, mais granulado vai ter. Não é que você não possa usar. A questão é que quanto menos você usar, mais qualidade você vai ter na sua foto. Gente, agora falando numa situação de casamento, né? Como que a gente vai usar esses três pilares? Eu já dei uma pincelada ali por cima, mas basicamente numa situação de casamento, falando dos três juntos, a gente geralmente vai estar numa situação de ambiente escuro, tá? A gente nunca vai estar com uma luz tão perfeita, tão legal, então
a gente sempre vai ter que utilizar o máximo da nossa câmera, assim, na maioria dos casos, tá? Então, vamos falar sobre velocidade, obturador e ISO, o quanto que eu uso geralmente em cada momento do casamento, tá? Geralmente, num casamento, eu utilizo entre 100 e 160 de velocidade. Por quê? 60 vai me dar uma exposição um pouco melhor, um pouco mais de luz, e 160 vai me garantir fotos mais congeladas. Então, em quais momentos eu utilizo? Geralmente em momentos de pose, decoração, pais e padrinhos, etc., convidados também, eu utilizo velocidade mais baixas, assim a gente consegue uma exposição melhor sem granular tanto naquela questão do ISO. Então eu consigo um pouco mais de luz sem afetar o ISO. Já a abertura vai depender um pouco da lente que você tá. Se você tiver com uma 24-105, por exemplo, que ela tem um f4 padrão, então em todos os graus, a gente vai ter uma aula explicando só de lentes, mas basicamente aqui a gente vai ter a 24-105 com uma abertura de diafragma padrão em todos os zooms, né? Então desde 24 até 105mm, o f4 vai se manter. Ou você pode estar com uma 18-135, por exemplo, que vai ter um diafragma variável. Então em cada zoom você vai ter um diafragma diferente, tá? Geralmente eu costumo deixar um diafragma fixo, ou seja, se eu tiver com uma 18-135, eu deixaria em 5.6 se eu conseguisse utilizar ela ali com essa abertura. Se eu precisasse um pouco mais de luz, aí eu deixaria ela com abertura variável mesmo, e aí eu preferiria utilizar o 18 ali, que eu conseguiria uma abertura de 3.5, tá? Então vai ser mais ou menos isso aí que vai estar influenciando. Já o ISO, depende se você está com a 70 ou com a 6D, tá? A 70 e 80 é basicamente a mesma coisa, a 6D Mark II vai ser basicamente a mesma coisa relacionada a ISO, tá? Eu gosto de utilizar na 70 até 3.200, 4.000 de ISO. Por quê? Mais que isso começa a afetar muito a qualidade dela, tá? Então até 4.000 a gente consegue utilizar, porque como a gente trabalha com impressão, as fotos ficam bem grandes no álbum, então elas têm que estar com a qualidade melhor possível, tá? Então até 4.000 ainda vai, mas mais que isso já começa a afetar mais a qualidade, tá? Já na 6D a gente consegue utilizar de 6.400 a 8.000 como ISO máximo, tá bom? Então vai ser mais legal de estar utilizando. Voltando para a parte de abertura, se você estiver usando uma 50mm, dá para você utilizar uma abertura bem maior, como a gente tinha comentado. Então eu gosto muito de utilizar essa abertura mais na hora da cerimônia, em algumas fotos de olhar, umas fotos de igreja aberta, né? Eu curto usar essa abertura um pouco maior para a gente conseguir um desfoque, conseguir um efeito bacana, né? Ou o f4, né, da própria 24-105 para utilizar. Ainda na 50 eu gosto muito de utilizar ela na parte das poses, porque a gente consegue uma certa qualidade um pouco melhor com a 50mm, a gente consegue um pouco mais de luz no momento da noite, e também eu gosto muito do desfoque que ela dá. Então eu sempre uso ali uns 2.8, mais ou menos, 2.2. Eu evito usar 1.8 por conta de desfoque, né? Como a linha de foco fica muito pequena, você acaba podendo errar muito fácil o foco da sua foto. E aí com uma abertura um pouco maior você consegue uma nitidez um pouco mais legal e mantendo o efeito de desfoque ainda assim, tá bom? Então eu costumo usar ali na faixa dos 2.8, 2.5, que vai ficar bem bacana o desfoque e não vai afetar tanto a qualidade da sua foto. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curtido aí a aula, já tô ficando um pouco mais solto aqui para gravar para vocês, fechou? Essas foram os 3 pilares da fotografia. Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre flash, focal, como fazer um contraluz aí, como utilizar seu flash, utilizar seu focal. Vai ser bem bacana, então semana que vem provavelmente já vai ter esse vídeo, fechou? E a gente sempre avisa no grupo, como eu tinha dito já no primeiro vídeo, fechou? Gente, um beijão, até mais e valeu!